Prezados amigos, leitores do site Monfort, aqueles que frequentam o nosso canal no YouTube, as nossas mídias, salve Maria. Bem, hoje eu vou dar uma aula aqui para ficar a nossa gravação e que foi solicitada, ela é decorrência, né, de uma aula que foi apresentada na nossa sede. Nós temos aulas na nossa sede todos os sábados e todos os domingos no final do dia, além de outras aulas, mas tem uma aula geral no sábado para todo mundo e uma outra aula geral no domingo para todos. Normalmente a aula do sábado é um tema assim mais voltado a questões doutrinárias, a história, a política, e normalmente as aulas de domingo são mais voltadas para temas relacionados à vida espiritual, vida de santos, um comentário de alguns santos sobre os evangelhos. E desde o falecimento do professor Orlando, porque quando o professor Orlando estava vivo, ele que dava a grande maioria das aulas. Outro dia nós fizemos as contas e nós tivemos na nossa sede, desde o falecimento do professor, algo em torno de 1.200 aulas. E as pessoas comentaram que seria bom a gente ter gravado essas aulas. Evidentemente, há desníveis nas aulas, né? Algumas aulas saem melhor, outras não saem tão boas, né? Vamos dizer assim, mas de qualquer maneira é uma forma muito boa de nós estudarmos. Por exemplo, é muito comum se dar livros. Recentemente, o Celso Gubritoso deu um livro a respeito, uma aula que é um livro a respeito da Wandeia, né? Um livro grande, ele pegou outros materiais inclusive. Se eu fosse ler aquele livro, gastaria um tempo enorme. Como ele leu, ele contou a história, eu já recebi muitos conhecimentos a respeito da Wandeia. Então algumas pessoas acabaram comentando, falaram, puxa, não seria bom pelo menos algumas dessas aulas, não as 1.200, né, aulas, mas algumas dessas aulas serem gravadas? E aí nós decidimos agora estar gravando essas aulas de forma periódica. Na verdade, eu não estou gravando a aula enquanto a gente dá a aula na sede, mas é uma gravação específica, porque na sede, para fazer a gravação é mais difícil, tem muito corte, muita pergunta, que não são próprias a uma gravação desse tipo. As pessoas que, inclusive, a gente transmite essas aulas não em um canal aberto do YouTube, mas aqueles que quiserem assistir às aulas, é só pedir, mandar uma solicitação através do nosso e-mail, tá? cartas@monfort.org.br. E recentemente eu preparei uma aula em que se falava da vida contemplativa e da vida ativa, que as pessoas acharam que o tema era muito interessante e me recomendaram então a fazer essa gravação. E é isso que hoje nós vamos fazer. Então, para começar, assim como todas as nossas aulas na sede, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aos filhos dos cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, então, como eu disse, o tema da nossa aula será a vida contemplativa e a vida ativa. Nós vamos dividir a aula aqui em duas partes. Numa primeira parte é uma análise geral sobre esse tema e numa segunda parte nós falaremos a respeito da vida contemplativa, principalmente, e uma comparação com a vida ativa. Então as aulas serão divididas em duas e vão ser apresentadas muito uma na sequência da outra. Bom, e como é que surgiu especificamente esse tema, né? Esse tema surgiu por causa de um livro, um capítulo de um livro que eu estava lendo, que é o Progresso na Vida Espiritual, do Padre Faber. Eu recomendo muito esse livro, é um livro que é muito bom. O Padre Faber era um padre anglicano
que acabou se convertendo ao catolicismo. Ele se converteu no final o trabalho dele foi no final do século XIX, e ele veio na conversão da esteira do cardeal Newman. Claro, quando se converteu não era cardeal. Eles eram, os dois eram anglicanos. O cardeal Newman acabou se convertendo, e pelo prestígio dele, pela ação dele, pelos estudos dele, ele acabou levando muitos outros padres, muitos outros membros dos anglicanos à conversão. O padre Faber não era propriamente um anglicano, né? A família dele era meio calvinista. Mas ele, desde logo depois que ele acompanhava o Newman, ele logo se pôs um problema de consciência muito grande, e ele se formou lá nessas igrejolas, esses cursos da igreja anglicana, as universidades. Depois foi mandado para uma igreja, e lá já quis implantar uma série de festas católicas, devoção aos santos. Houve uma oposição muito grande, ele foi para Roma, depois voltou, e aí depois no fim ele resolveu que não tinha jeito, precisava se converter, né? E por fim ele acabou abrindo um oratório em Londres. O cardeal Newman também fundou um oratório, mas em Brigham. E como só pode ter um oratório por cidade, o padre Faber acabou indo para o oratório de Londres. Esse oratório tem uma história muito interessante, porque tempos depois, o padre Faber já não era mais vivo, quando foi proclamada a Missa Nova, foi feito na Inglaterra um abaixo-assinado por Papa Paulo VI, pedindo que ele autorizasse a continuação da Missa Antiga em Londres. Esse abaixo-assinado ficou conhecido como abaixo-assinado Agatha Christie, porque ela assinou apesar de não ser católica. Muitos ingleses que não eram católicos assinaram, porque diziam eles que com o fim das cerimônias da Missa Antiga, o nível cultural da Inglaterra iria diminuir, porque era necessário aquelas cerimônias para manter um culto adequado, para se manter uma cultura. Bem, o Papa Paulo VI acabou atendendo o pedido e determinou que a missa fosse celebrada nesse oratório de Londres, que foi fundado pelo padre Faber, né? Depois ele se manteve, e é claro que agora com o motopróprio do Papa Bento XVI, a missa lá prosperou ainda mais, e mesmo agora com o motopróprio Tradizione Custodes, a missa se mantém. Então, um local que se manteve muito a missa antiga. O padre Faber, nesse oratório, fez muito sucesso. O trabalho de apostolado dele teve muito fruto. Ele era um homem que conhecia muita doutrina, estudava muito, e ao mesmo tempo que conhecia muito de psicologia, né? Os psicólogos modernos perto dele não valem nada, né? Com todas as teorias que eles têm, freudianas e similares. E ele então era um diretor espiritual muito procurado, e com isso ele acabou escrevendo vários livros sobre assuntos doutrinários, e um específico sobre o progresso na vida espiritual, que trata das etapas, do que é necessário fazer para que a pessoa possa progredir na vida espiritual. E é muito interessante porque esse livro é dirigido para pessoas como nós católicos estamos hoje na atualidade, né? É claro que as pessoas na Inglaterra católicas eram perseguidas, sofriam muitas dificuldades, e o padre Faber, sabendo disso, dava uma orientação adequada para eles diante da realidade deles. O livro é um livro muito prático, dá recomendações muito objetivas. Volto a insistir, eu recomendo a todos que façam a leitura. Tem um livro em PDF, é fácil de achar na internet, Progresso da Vida Espiritual, do padre Faber. Bom, e ele então nesse livro, ele vai falar, vamos dizer assim, a parte central do livro é o que ele chama de estado normal da vida espiritual. Tá? E ele vai dizer então que existem 3 situações e 3 remédios para esse estado, né? Esse estado normal. Então a pessoa iniciaria a vida espiritual
com um grande fervor, com a conversão, isso é o que acontece, né? E depois, alguns no final da vida recuperam esse fervor inicial, alguns não. Mas durante a vida espiritual da gente, a grande maioria do tempo, a gente está no que o Padre Faber chama de estado normal. Nesse estado normal tem 3 situações que podem fazer com que a gente deixe de progredir na vida espiritual. Ele dá essas 3 situações, que ele diz que a luta, ou seja, o combate, que é constante, a fadiga, que é o cansaço nesse combate, e o repouso, que é um descanso que a gente quer ter, é natural que se queira ter um descanso, né? Para cada uma dessas situações, ele dá um remédio. Para a luta, ele diz que tem que ter a virtude da paciência. Na fadiga, tem que ter a sinceridade contra o respeito humano. E no repouso, tem que ter a mortificação. Bom, essa aula não visa entrar nesse tema, senão a gente daria uma outra aula, mas ela visa tratar de uma premissa que o Padre Faber vai pôr para estudar essas 3 situações, esses 3 remédios, né? Que é exatamente a questão da perfeição e de quem deve procurar essa perfeição, né? E aí que vai entrar a questão da vida contemplativa e da vida ativa. Basicamente, a pergunta que vai se colocar é a seguinte: sendo a vida contemplativa melhor, etc., né, sendo ela superior, nós vamos analisar isso aqui na aula, e sendo a vida ativa inferior, e estando nós na vida ativa, será que nós devemos pensar em alcançar a perfeição? E o Padre Faber vai dizer que esse pensamento, essa hipótese de que então a perfeição não seria para aqueles que estão na vida ativa, é uma ideia bastante errada e que vai levar a defeitos muito graves, que vai impedir com que as pessoas que queiram progresso na sua vida espiritual não apliquem adequadamente os 3 remédios: a paciência, a sinceridade contra o respeito humano e a mortificação. Então ele começa dando esclarecimento a esse respeito, né? Ele não vai falar exatamente a respeito da vida contemplativa e da vida ativa, ele vai fazer referência ao que São Tomás trata na Suma Teológica a esse respeito. Ele vai falar mais do estado de vida do monge e do padre, né? Do estado de vida do religioso, daquele padre que tem uma vida mais contemplativa, do padre que tem, o padre que é diocesano, que tem uma vida mais ativa. E ele vai então comentar, comparando as 2 vidas, que o padre de vida ativa não pode se conformar a não ter uma perfeição. E aí vai fazer essa aplicação para os leigos a quem o livro se destina. Para isso, então, ele diz que nós precisamos ter muito claro a ideia de vida contemplativa e de vida ativa. Por isso que eu coloquei esse primeiro slide aí na aula que eu dei na nossa série, onde eu coloco vida contemplativa e vida ativa, e aparece como vida contemplativa um monge, né? E como vida ativa uma pessoa aí fazendo exercício, né? Fazendo flexão, uma pessoa já de idade. E uma ideia, por quê? Porque uma ideia que a gente acaba tendo é a seguinte, que a vida contemplativa é igual à vida da oração, é a vida retirada, é a vida através da qual a pessoa fica só fechada nela mesma, né? E a vida ativa seria aquela vida destinada à ação. Apesar de a vida contemplativa, é claro, incluir a oração, ela não deixa de incluir uma certa ação, como nós vamos ver. E apesar da vida ativa, ela está voltada à ação, de maneira nenhuma ela deixa de incluir uma certa ação. E se imagina que então a vida contemplativa seria limitada à vida de oração, a vida de uma pessoa que está reclusa, né? Enquanto a vida ativa, a pessoa nunca fica reclusa e ela só se dedica a atos exteriores. E essa, de fato, é uma noção bastante incompleta e que vai acabar distorcendo essa questão da vida espiritual, tá? Bom, então como base do que a gente vai tratar, está aqui na Suma Teológica, né?
a segunda parte, né, a segunda, tá? Em que São Tomás vai tratar a respeito do estado, dos estados e formas de vida. E né, ele vai tratar sobre a questão da vida ativa e da vida contemplativa, que se inicia na questão 179 e vai até a questão 182. Então são essas questões às quais o Padre Faber vai fazer referência. Ele fala mais genericamente, mas eu fui então na Suma para tratar um pouco mais detalhado. Bom, então o Padre Faber começa dizendo que há uma distinção importante nessa questão para se entender da vida espiritual. Então ele diz que a perfeição dos religiosos é muito acima dos seculares em espécie. Então, a vida dos religiosos, ou seja, a vida retirada, a vida que é só de oração e de pensamento em Deus, ela é, enquanto natureza, muito superior à vida ativa. E nós vamos analisar por quê. Ele diz, mas isso não impede uma pessoa de atingir um grau de perfeição superior a outra, porém numa espécie inferior. Claro, então é possível uma pessoa que está numa espécie inferior de vida, no caso a vida ativa, amar mais a Deus do que uma pessoa que está numa espécie superior, que é um religioso. Então o fato dela amar mais a Deus, né, apesar dela ter uma vida ativa, nós vamos falar disso mais adiante, vamos ver até uma citação bastante impressionante. Apesar dela estar, então, numa vida de espécie inferior, ela é capaz de ter uma perfeição superior. Ele cita a Nossa Senhora, o caso de Nossa Senhora. Nossa Senhora, enquanto natureza, ela tem uma natureza humana. A natureza dela é inferior à natureza dos anjos. Mas, pela graça e pelo amor a Deus que ela teve, ela tem um estado de perfeição superior ao dos anjos. O Padre Faber ainda diz, qualquer santo, apesar de ter uma natureza inferior ao anjo, é muito superior ao demônio, que odeia Deus, né? Então ele diz, né, que podia se pensar que por ser religioso, por ter um estado de vida superior, já se tenha atingido o grau de perfeição. E o secular, por ter um estado de vida inferior, não adianta, não tem esforço, que ele não vai conseguir atingir a perfeição. E tudo isso valeria ainda mais para os leigos, que é a quem o Padre Faber se dirige. Então, exatamente, ele trata, né, e cita São Tomás para evitar esses erros. Tá? Bom, então agora, entrando propriamente em São Tomás, nós vamos começar a analisar as formas de vida e depois vamos analisar a vida contemplativa e a vida ativa. Então, São Tomás vai dizer que cada ser vivente, ele manifesta que está vivo pela ação que é própria dele, que é adequada a ele, tá? Então, essa cadeira aqui, que acho que vocês estão vendo aí pelo vídeo, né? Ela não tá viva, claro, porque ela não manifesta nenhuma ação. Se tivesse uma cadeira que sai andando, todo mundo sai correndo para o outro lado, é claro, né? Por quê? Porque ela teria manifestado uma ação que é própria do ser vivente e ela não é ser vivente. Então, a pedra, a água, os minerais em geral, eles têm atividades, têm ações que não são próprias do ser vivente. Bom, o primeiro tipo, né, de ser vivente que tem, a primeira natureza, são os vegetais, as plantas, né? Como é que as plantas manifestam a sua ação principal? É nutrir e gerar. As plantas, elas se nutrem e através da sua raiz, através do sol, e elas são capazes de gerar em outras plantas. Então, a ação própria que vai caracterizar uma planta é ela se nutrir e ela ter a capacidade de gerar, de produzir outras plantas, né? Já os animais, apesar de eles terem essa capacidade, eles se nutrem e têm geração,
O que é próprio dos animais não são essas duas ações, mas quais são? Sentir e mover. Então, o animal é capaz de sentir, né? De sofrer, né? Ele vê o dono que está chegando, ele sente alegria. Ele vê o perigo que se aproxima, ele sente medo. Ele vê alguém que está sendo ameaçado, ele sente raiva. Ele quer proteger. Então, ele tem uma capacidade de sentir. A planta não tem essa capacidade. E, além disso, ele tem uma capacidade de se mover. O animal, como ele tem vontade animal, tem vontade própria, se ele vê um bife, ele se move naquela direção. A planta não, né? Se a planta está perto lá da água, ela não consegue dar uma andadinha, né? E até a água para tomar água. Não sei em filme de ficção científica de terror, né? As plantas se mexem. Mas é impossível a planta fazer isso. Por quê? Porque não está na natureza dela, tá? E aí vem os homens, né? Qual é a ação que é própria do homem, né? A ação própria do homem é compreender e agir segundo a razão, segundo o pensamento. O animal, ele se move segundo o instinto e segundo a emoção. O cachorro tem raiva, ele ataca. Ele não vai pensar se está certo ou está errado atacar. O homem, ele não faz isso. Apesar dele ter emoção, apesar dele se mover, apesar dele se nutrir, apesar dele gerar, não são essas as atividades próprias. A atividade própria do homem é agir segundo a razão, agir com razão. Agir com razão quer dizer agir com proporção. Razão é isso. 2 está para 4, assim como 4 está para 8. Aí existe uma proporção. Esses números, eles têm uma razão. Então tem que ter uma proporcionalidade na ação do homem. Então, se alguém chegar para mim, eu cumprimento e falo bom dia, e a pessoa não me responde, se eu tiro um revólver e mato a pessoa de raiva naquele momento, eu tive uma ação que é completamente desproporcionada. Apesar do que a pessoa me fez o mal, deixou de me fazer um bem, pela falta de cumprimento, eu não tenho direito a ter uma atitude tão desproporcionada de matar a pessoa. Se o ladrão vem e me assalta e bate a minha carteira, né? Aqui em São Paulo nós estamos tendo uma grande onda novamente de assaltos, né? Então você está lá na Praça da Sé, um dia eu estava na Praça da Sé, veio um garoto, pegou o meu celular e saiu correndo. Mas ele sai correndo 50, 100 metros, porque ele já está lá no ambiente onde ele entrega o celular para alguém que passa para outro e não acha mais o celular. Depois de ser assaltado, se essa pessoa voltasse para mim e viesse me cumprimentar, dar bom dia, é claro que eu não responderia para ele, né? Ele acabou de me assaltar, não é uma atitude proporcional eu fingir que não aconteceu nada e tratar aquela pessoa como se ela fosse honesta, se ela acabou de me roubar. Eu não posso tirar o revólver e matar ela, mesmo assim não tem proporção em relação a isso. Se eu tivesse capacidade, eu podia prender ela e segurar ela e chamar a polícia. Mas então será desproporcional se eu matá-la ou se eu tratá-la como se fosse uma pessoa boa, falar, como é que vai, fulano? Tudo bem, olha, como é que você está? Como é que você chama? O que você faz? Fingindo que nada aconteceu. Então, a ação própria do homem, qual que é? É compreender e agir conforme a razão. Bom, então essa ação, nós temos aí, aquilo que é próprio do homem, duas, vamos dizer assim, duas ações próprias. Primeiro, a ação de compreender. A pessoa entende as coisas. E segundo, a ação de agir conforme essa razão, não conforme a emoção, né? Então, na sequência, se existem essas duas formas, nós vamos ter duas formas de vida, tá? E aí nessa transparência que eu coloquei duas figuras irônicas, né? Para exatamente demonstrar o erro com que normalmente se compreende isso. Então, alguns homens se orientam principalmente para a contemplação da verdade. Então,
é o primeiro grupo de homens que se destina ao conhecimento da verdade. Então tem aí uma pessoa com as pernas cruzadas sem fazer nada, né? Isso de maneira nenhuma é uma ação de contemplação da verdade. A contemplação da verdade, inclusive, exige um esforço muito grande de conhecimento. Um dos grandes problemas de hoje em dia é que as pessoas não querem se esforçar para conhecer. O grande sucesso da internet, antigamente tinha televisão, mas a internet hoje é muito mais problemática nesse sentido. Nos dar uma série de informações que nós vamos recebendo e que nós não precisamos nos esforçar para conhecer, e nem objetivo que haja um esforço. Então, se eu vou estudar alguma coisa, se eu for pensar alguma coisa, isso exige um esforço, tá? E outros homens que se voltam para as ações exteriores, né? Esses homens que se voltam para uma ação exterior racional são os da vida ativa, né? Então tem uma outra foto aí de uma manifestação de briga, imaginando que a vida ativa seria qualquer ação exterior. De maneira nenhuma. Uma pessoa que está em, por exemplo, a torcida no futebol. Eu tenho muita vida ativa. Eu vou no estádio pelo menos uma vez por semana e fico torcendo. A própria palavra torcida, ela foi utilizada em razão de que ela não é razoável, não tem uma razão. Então o fulano torce, a pessoa torce para o time A. Quer dizer que ela tem uma paixão, um amor àquele time que aquele time não mereceria. Então, se o time joga mal, se o time tem gente que rouba, se o time tem gente que é imoral, a pessoa não deve ligar, porque ela deve torcer e colocar a emoção acima da razão. Obviamente, isso é errado e isso não corresponde à vida ativa. Quando a pessoa joga futebol, por exemplo, né? Ela está fazendo um exercício que até é bom fazer, mas aqui ela está indo muito mais no lado animal, que é se mover, né? É claro que muitas vezes com uma habilidade que não é própria do animal, mas por exemplo, a águia quando ela faz um voo para pegar um réptil que está no chão, ela faz com uma precisão e com uma habilidade enorme, né? Muito mais do que esses jogadores que chutam aí para fazer gol, fazer na bola, fazer uma curva desse tipo, né? Então, essa habilidade física também é própria do animal. Aquilo que é próprio do homem é o pensamento. Por isso que quando a pessoa faz alguma coisa impensada, nós dizemos, ô seu animal, né? Bom, então, nós temos aí a vida ativa e a vida contemplativa. Então, alguns homens, eles vão se orientar para a contemplação da verdade e outros para as ações exteriores. Mas sempre esses da ação exterior como uma atitude racional. Tá? Isso vai corresponder, como ensina São Tomás, à divisão que existe no próprio intelecto de São Tomás, né? Ora, o intelecto se divide em ativo e contemplativo, pois o fim da atividade intelectual ou é o próprio conhecimento da verdade, o que diz respeito ao intelecto contemplativo, ou é alguma ação exterior, então se refere a intelecto prático ou ativo. Logo, também se divide adequadamente a vida em ativa e contemplativa. Então a vida ativa e contemplativa não se divide essencialmente por causa da oração. Quem reza mais tem vida contemplativa, quem reza menos tem vida ativa. É claro que é bom rezar. A vida contemplativa e a vida ativa se dividem em função do objeto do intelecto. Então, se é buscado a verdade enquanto tal, que no fundo é Deus, né? Em última análise é Deus, se busca a vida contemplativa. Se o conhecimento é buscado para alguma ação e o conhecimento é utilizado em uma ação, então se tem mais aí a vida ativa. Então, a vida contemplativa e a vida ativa, elas estão presentes no Antigo Testamento, como símbolo, né, para ensinar que existem esses dois tipos de vida. Isso que apresenta São Tomás na Suma Teológica. Uma primeira simbologia é dada pela visão que teve Jacó
quando ele estava fugindo de Esaú, né? Jacó acabou tomando o lugar de Esaú na hora que foi receber a bênção de Isaac, né, para receber a progenitura e, portanto, ser o ascendente do Messias. Acontece que Esaú tinha vendido a progenitura por um prato de lentilha. E Rebeca, que era mãe dos dois, gostava mais de Jacó e acabou tendo todo lá um trabalho para que o Jacó recebesse a bênção e não o Esaú. Bom, quando o Esaú percebeu que o Jacó tinha enganado ele, ficou muito nervoso, pediu para o pai uma bênção, o pai não queria dar, depois acabou dando lá uma bênção complementar. Mas o Esaú ficou muito nervoso e prometeu matar o Jacó. A mãe, sabendo disso, mandou o Jacó embora. O Jacó, então, ele vai embora e no caminho, ele estava muito cansado, ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu uma escada por onde subiam e desciam os anjos. São Tomás então comenta que subir os anjos, quer dizer, sair da realidade. Né? A escada unia desde a terra até os céus. E alguns anjos subiam. Então, subir pela escada da terra até o céu significa a vida contemplativa. Ou seja, da realidade, fazer um estudo, fazer uma contemplação para se chegar até Deus, né? E também ele via anjos que desciam dos céus até a terra. Representa a vida ativa, ou seja, através do conhecimento que foi adquirido, agir na terra, através dessas verdades que Deus nos transmitiu ou que foram adquiridas, agir na terra de maneira razoável, né? E depois, então, Jacó acorda, né? Ele abençoa aquela terra e vai se encontrar com o irmão da mãe dele, de Rebeca, que ela tinha dito para ir lá ficar com ele. E Jacó então conhece as primas dele, né? Que eram Lia, que tinha os olhos enfermos, e Raquel, que tinha os olhos perfeitos. Raquel, que tinha os olhos perfeitos, ela simbolizava a vida contemplativa, porque na ação sempre envolve alguma emoção e envolve algo material, e isso nos impede de ver claramente a verdade. A verdade é algo imaterial. Enquanto que na vida contemplativa, quando se tem a ideia do ser, essa ideia não tem essas dificuldades, né? Então a Raquel, que tinha os olhos perfeitos, ela simbolizava a vida contemplativa. E a Lia, que tinha os olhos com defeitos, simbolizava a vida ativa. E é muito interessante depois da sequência da história, porque Jacó se dispõe a trabalhar 7 anos para poder casar com Raquel, né? E ele trabalha os 7 anos, então vem o pai de Raquel e ao invés de entregar Raquel, entrega Lia, né? E o Jacó, claro, não gosta, fica furioso e vai falar com o pai dela, né? Nós temos combinado uma coisa, o senhor fez outra. E o pai diz, não, aqui o costume é casar sempre primeiro a mais velha, que era Lia. Você trabalha mais 7 anos que eu te dou Raquel. E o Jacó gostou tanto da Raquel que resolveu trabalhar mais 7 anos. Falou, mas só como eu já trabalhei, agora eu quero o pagamento adiantado. Então, deixa eu casar com ela, que aí eu trabalho 7 anos, né? E de fato o Jacó fez isso, casou com ela, o pai autorizou, casou com ela, e aí ele trabalhou mais 7 anos. Não falou, bom, agora que eu casei eu vou embora, né? Acabou trabalhando os 7 anos. Então ele trabalhou 14 anos por Raquel. Mas ele casou com as duas. E com a Lia logo ele teve descendentes e com a Raquel não teve. E aí Raquel ficou com inveja da Lia e foi reclamar com Jacó. E Jacó disse, bom, que culpa eu tenho, né, se você não tem filhos, né? E é interessante isso, porque também é um símbolo. Na vida contemplativa, quando ela não se volta para o amor a Deus e ela acaba produzindo inveja dos frutos que os outros têm, ela fica uma vida estéril. Então fica a vida daquela pessoa
que produz uma série de pensamentos intelectuais, mas de fato não produz frutos à perfeição, né? A gente pode lembrar um pouco aqui dos pensamentos do falecido, do finado Olavo de Carvalho, né? Que sem dúvida era uma pessoa que pensava, que refletia, mas cujo fruto da perfeição era inexistente, né? Por causa da forma da vida como ele levava, tá? O último exemplo dado por São Tomás é Maria e Marta, que foram visitadas por Nosso Senhor Jesus Cristo. Maria representa a vida contemplativa, porque ele ouvia Nosso Senhor, e Marta representa a vida ativa, porque ela trabalhava. Nós vamos voltar a esse exemplo um pouco mais para frente, né? Bom, então aqui para encerrar essa primeira parte, eu vou colocar aqui uma questão que é posta por São Tomás. Qual é a ação do intelecto e da vontade em relação à vida contemplativa, né? Porque aparentemente poderia se dizer que a vida contemplativa pertence simplesmente ao intelecto e não à vontade. A vontade pertenceria simplesmente à vida ativa. Então explica São Tomás. A vida contemplativa se aplica principalmente à contemplação da verdade. Então, de fato, o objeto da vida ativa é a contemplação da verdade. Ora, essa aplicação é ato da vontade, posto que se refere ao fim, que é o objeto desta potência. Logo, a vida contemplativa, pela essência mesma de sua ação, pertence ao intelecto. Mas quanto ao impulso para exercer tal operação, pertence à vontade, que move todas as outras faculdades, inclusive o intelecto para os seus atos. Então, a vida ativa, a vida contemplativa pertence essencialmente ao intelecto, mas é necessário um esforço. Não adianta a pessoa ficar, que nem mostrou aí a foto do slide, com as pernas para o alto, sem fazer nada. Existe um esforço para se compreender, e esse esforço ele vem da vontade. Então, apesar de essencialmente a vida contemplativa ser do intelecto, se exige o esforço da vontade. Portanto, para se aprender, para ter uma vida contemplativa, é necessário também um esforço. Não adianta ficar só parado. Tudo bem? Bom, aqui nós terminamos a primeira parte da nossa aula. Na segunda parte, então, nós vamos entrar em detalhes da vida contemplativa, comparando ela com a vida ativa. Bom, vamos rezar para encerrar, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, sede nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.